Fala, turminha, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, hoje, dia 23/3, quinta-feira, 8h24, conhecido, o pessoal se chamando hoje de quinta quente, depois da super quarta de ontem, hein? Após o Banco Central Americano ter subido a taxa de juros lá em 0,25 e aqui ter se mantido em 13,75, né? Bom, fazendo a nossa aberturinha hoje, na agenda hoje nós temos aí a cúpula dos líderes da União Europeia estão reunidos desde as 7 horas da manhã. Temos aí os pedidos iniciais de seguro-desemprego, como de praxe, toda quinta-feira, às 9h30 da manhã. Temos licença de construção também agora, na abertura do mercado, né? Então vamos ficar de olho no que pode acontecer hoje. Às 11 horas temos vendas de casas novas. E depois, ao meio-dia, a gente tem pronunciamento de Lani do Banco Central Europeu em relação à taxa de juros por lá também vai ser divulgada. Na verdade, todo mundo já está esperando o que vai acontecer. Já está esperado, já está no preço. Mas o pronunciamento do que vai ser feito daqui em diante é importante. Da mesma forma que ontem o Powell comentou e mostrou a curva de juros nos Estados Unidos, que deve ter mais um aumento de 0,25 na próxima reunião e depois se manter até o final do ano para a curva de juros começar a descer. O mundo quer escutar isso também do Banco Central Europeu, tá? Então, vamos ficar de olho nas notícias hoje. Neste momento, a gente vê os mercados trabalhando de certa forma, recuperando parte do tombo de ontem. Vamos lembrar que o S&P caiu 1,65 ontem, Nasdaq caiu 1,27, Dow Jones caiu 1,63. Aqui o Ibovespa caiu 1,77, recuperou bem, mas chegou a fechar aí, chegou a cair mais de 1,77, acabou se recuperando, mas fechando abaixo dos 102 mil pontos, né? Mais cedo a gente viu a Ásia fechando mista. Nesse momento o S&P sobe 0,56, os futuros, né? Dow Jones sobe 0,28. O índice do dólar sobe 0,02 nesse momento, frente às principais moedas pelo mundo. O petróleo, que eu acho importante a gente dar uma olhadinha, o Brent, que precifica a Petrobras, cai 0,55 nesse momento, tá? Bom, já que falamos de petróleo, vamos dar uma olhadinha aqui no minério, como que o minério de ferro fechou lá fora hoje. Essa mensagem do Windows aqui me incomoda, cara. Caiu de novo, ontem caiu 2,5% e hoje caiu mais 2,01%, tá? Então, ou seja, a gente tem as commodities todas para baixo nesse momento. Vamos ver no pré-mercado se já tem alguma coisa do EWZ, o índice Brasil, que é medido lá fora. Vamos ver se a gente já tem algum ponto em relação ao EWZ, se já saiu ou não. Tá no 0 a 0, tá? Subindo 0,11, 0,1 nesse momento, no 0 a 0, negociação agora às 8h07 da manhã. Beleza? Então, vamos lá para nossa tela. Bom, antes de mais nada, antes de falar da nossa tela, o pessoal me pergunta o que eu enxergo aqui todos os dias, tá? Bom, primeiramente, quando a gente olha nas minhas telas, eu tenho algumas leituras aqui, tá? A primeira coisa, nesse ponto aqui, eu deixo sempre, a tela que eu transmito para os alunos. Então, nesse quadrado que eu acabei de montar para vocês aqui, nós temos o MC Pro, tá? É onde nós fazemos nossa leitura, nossas marcações e assim por diante. Nessa outra telinha do lado aqui nós temos o MC Black, tá? É uma leitura por gráfico atemporal, uma combinação de indicadores que eu consigo pegar as reversões ou até continuidades mais claras em região, num custo-benefício mais barato do que propriamente o MC Pro me deixa, tá? O MC Pro ele acaba deixando o stop um pouco maior. Claro, as operações também influem mais. O Black, o objetivo dele é a gente buscar de 200 a 300 pontos por operação. Beleza? Então, depois ele consegue fazer o movimento natural do mercado. Eu deixo o superdão do dólar aqui do ladinho para vocês, exatamente para vocês acompanharem onde eu estou me posicionando no dólar, para o aluno saber em que ponto que eu estou comprado, em que ponto que eu estou comprado, em que ponto que eu estou vendido e quais são minhas referências. Eu uso a aba anotações também para colocar minhas regiões de suporte, meus pontos do dólar, né, que eu passo para vocês todo dia pela manhã, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Beleza? Então essa é minha primeira tela, a tela que eu transmito para os alunos, tá? Depois, eu tenho a minha segunda tela, tá? Essa minha segunda tela é a tela do dólar.
Tá? Então, onde eu olho, agora não está aberto o mercado, né? Está fechado o mercado, por isso que não tem nada aqui. Mas eu olho o wallet price, tanto do diário quanto dos 5, dos 15, eu gosto de ficar oscilando essa primeira janela, beleza? Petax está aberto aqui, mas eu só uso o Petax dia de rolagem, não uso o Petax no dia a dia. Tá? Um são contra, outro não, mas eu não uso, tá? Essa é a questão minha. Depois eu tenho o Superdom, depois eu tenho o Book, tá? As ofertas geral do Book. Eu tenho o Times in Trades geral, tá? Eu tenho um Book consolidado aqui também, tá? Esse Book consolidado, eu filtro acima de 20 lotes e deixo nas ofertas também geral, tá? E depois aqui eu deixo um filtro acima de 50 lotes e deixo na aba negócios, beleza? Então, esse Times in Trades aqui eu deixo na aba negócios, tá? E eu deixo o book filtrado para saber onde tem lote de verdade, que não é algoritmo. Aí eu tenho você pode perceber que eu tenho 4 Times in Trades. Um geral, eu tenho um aqui olhando a ordem original acima de 20 lotes, olhando negócios acima de 20 lotes também. E aqui eu deixo negócios acima de 100 lotes. Beleza? É um filtro que eu tenho. Superdom, que todo mundo já conhece, é onde eu faço minhas operações. Aqui é a minha tela operacional. Como é a mesma conta que eu transmito para vocês, é aqui onde eu vou boletar e vai aparecer na conta de baixo lá para vocês acompanharem também. Eu olho os maiores comprados, os maiores vendidos do dia. Os maiores comprados, os maiores vendidos nos últimos 5 minutos. Tá? E aqui eu olho só um saldinho do Mini, mais para ver o que está acontecendo no Mini. Acompanho o dom do cheio do índice aqui também, só para parâmetro também, para ver se tem alguma defesa, alguma coisa assim, só para... daqui na verdade tem uma situação nova que eu estou utilizando de acompanhamento do índice, tá? Nesse buraquinho dessa janela. Beleza? Então essa é a segunda tela, 100% fluxo para operação de dólar aqui. Ponto importante, eu uso cross ordem, tá? Então eu opero o mini, mas eu sempre faço a leitura do cheio, beleza? E minha quarta e quinta tela, tá? Se vocês estão olhando aí, a telinha que eu monitoro, Petro, Vale, B3, Itaú, BBAS e Bradesco. São os principais papéis que eu monitoro todo dia. E aqui, claro, vai ter algumas abas abertas, igual azul e tudo mais, porque eu também é nessa telinha que eu deixo meus gatilhos para day trade, tá? Então eu gosto de acompanhar os principais papéis da bolsa e também, às vezes eu até tomo decisão de comprar ou vender índice conforme está rolando os papéis, só para vocês entenderem o que eu olho aqui. E desse outro lado eu olho o dólar agora, né, o ranking das moedas, como que o dólar está performando frente às principais moedas pelo mundo. Tenho um gráfico aqui do dólar no 4R, que é um operacional, que os alunos que têm dificuldade de trabalhar com fluxo acompanham. Aqui onde eu faço minhas marcações no dólar, tá? Aí eu olho commodities também, olho o índice, fico girando essa telinha. E aqui, meu resultado do dia, onde eu deixo para acompanhar com vocês, acompanhar meu financeiro do dia ali. E a tela que eu estou transmitindo para vocês, onde está o OBS nesse momento, é onde fica a conta da instituição, a conta aqui da Família Capital, que aí eu faço toda a gestão dela separadinho aqui em cima. Vocês veem onde eu tô operando no dia a dia, mas agora eu não consigo mostrar para vocês porque o OBS está na frente. Beleza? Então esses são a questão das minhas telas. Bom, vamos voltar lá para a primeira telinha e vamos dar uma olhada no nosso dia. A primeira coisa que eu faço aqui é no gráfico de 144 minutos. Eu pego todos os topos e fundos do 144, deixa eu deixar no gráfico mais limpo aqui, que o pessoal está mais familiarizado, os candles positivo, candle negativo. Então eu sempre vou olhar o gráfico de 144. Todos os topos e fundos do 144 de cada candle. 144 que eu divido meu dia em 4 partes, né? 2 períodos de manhã e 2 períodos à tarde. Então é onde eu divido meus dias. Então todos os topos e fundos de 144 eles são referências para mim, tá? Então aqui eu tenho meu dia de ontem. Aqui são meus pontos de ontem. O que eu posso utilizar aqui, Rodrigo? Tem um buraco muito grande. Beleza. Aqui foi a notícia, né? Vou no gráfico de 15 minutos. Até eu peguei essa venda aqui ontem.
Vou no gráfico de 15 minutos e vejo se eu tenho algum ponto intermediário, tá? Então, se a gente perceber, tanto nos 15 como no 4/4, a gente tem essa segunda linha de tendência de baixa aqui um pouco mais acelerada desde o dia 9, diferente dessa do diário que vem lá de cima, ela vem demonstrando, ontem tentou romper ela e o mercado continua para baixo. Então, aqui são meus pontos, tá? Uma coisa que eu olho dentro do operacional, tanto aqui no 12R, eu uso frequência, tá? Então, em cima das frequências de 0,6 e de 1,3 e 1,32 lá em cima, são pontos naturais para mim de compra e venda, se ele deixar essa região, os sinais para eu fazer esse tipo de operação, tá? Normalmente ele tende a respeitar nas regiões de frequência, beleza? São regiões que ele acaba respeitando, ok? Então, eu tenho, além do 144, eu utilizo a frequência, utilizo o ajuste, e em cima dessas regiões, trabalhando nas extremidades, nós vamos tentar fazer compra, vendas, olhando o básico, suporte, resistência, mas tem que ter a confirmação de indicadores para eu fazer esse tipo de operação. Beleza? No dólar eu faço a mesma coisa, então aqui são meus pontos no 144, né? No índice, até para quem quiser dar um print aí, anotar e tudo mais. Rodrigo, para baixo, como que você faz? Como que você projeta? Bom, a gente vê que o mercado vem numa derrocada desde o dia 16, que ele foi fazendo lá os 104.500, o mercado derreteu. Eu posso fazer uma projeção simplesmente olhando ontem, tá? Eu vou esquecer esse desvio padrão que teve aqui. Para mim, ele só foi lá para cima por conta da notícia, tá? E projeto aqui. Posso projetar no 61.8, perdendo mínimas. Posso projetar do 0 ao 50% perdendo mínima. E o mercado, na minha opinião, hoje, ele pode, se ele perder mínimas de ontem, ele pode buscar o 100% do FIBO aqui, que é lá no 99.460. Beleza? E para cima, Rodrigo, quando você faz essa projeção, utilizo da mesma forma. Próxima parada, 102.400. Próxima parada do FIBO, 102.800, 103.100. E depois ele pode buscar outras regiões aqui para cima. Aqui deve acompanhar o humor externo, deve acompanhar o que está acontecendo lá fora e o mercado abrir levemente em alta, tá? No dólar eu faço a mesma coisa, galera. Gráfico de 144 minutos e vou buscar todas as minhas referências do dólar. Eu tirar esse Fibonacci daqui, que não me serve para nada. Então eu vou pegar simplesmente, pego mínimas do candle 4, pego mínimas do candle 3, ajusto o fechamento, que para mim ele é importante. No dólar é importante, tá? Ajusto mínima do box 2, máxima do candle 3 e máxima do dia de ontem. Ok? Esses são os pontos de referência. Pô, Rodrigo, tem um belo buraco aqui. O que é esse buraco? Foi a notícia, galera. Mas eu desço para os 15 minutos e vejo se eu tenho algum ponto de referência que ele pode segurar. Onde que ele fez esse pullback aqui, ó? Tá? Aqui para mim é um ponto de referência. Eu posso vir aqui e colocar mais um. Região lá do 30, 34. Sempre é uma região para trás aqui também que teve histórico, tá? O que eu faço com isso? Com todos esses dados, com todas as informações. Vou minimizar ele aqui. Vou vir aqui. Fechamento de ontem foi no 51. Fechamento. Para baixo, tenho 34 como referência, certo? Vou lá no 34. Coloco aqui como uma região de suporte. Vou lá. Aqui foi o ajuste de ontem, né? Vou lá na região do 23. Já tá até aqui, ó. Que era uma resistência ontem. Segurou como suporte. 23, 24. Vou lá na região do 13,5. Foi mínima de ontem. 14. Mínima. Beleza? Já tá para baixo do fechamento. Já tá ajustado. E para cima, Rodrigo, quais são as referências? Tenho a região lá do 67,5. Vamos lá no 67,5. Que foi máxima de D-2, né? Aqui uma resistência. Depois 82, já está até marcado aqui, ó, como uma resistência. Lembra? O básico do price action, a história sempre se repete. No fluxo não é diferente. E máxima de ontem. Coloco aqui no Superdom. Rodrigo, como você lembra dos pontos? Está aqui, galera. Rodrigo, então você usa gráfico? Uso. Por que não? Por que existe essa rixa do grafista com cara de fluxo? Eu não tomo minhas decisões pelos gráficos, mas os pontos eu ali pego todo pelo gráfico.
Beleza? Então isso é meu dia, o que eu faço com vocês todos os dias aqui, junto com os alunos. Essa é a nossa preparação para a abertura do mercado aí. Já teve uma gravaçãozinha até um pouco maior de 15 minutos. Beleza? Vou disponibilizar daqui um pouquinho no YouTube. Grande abraço, deixa o seu like, compartilhe com os amigos, com os inimigos. Vamos lá. Valeu!